Oi gente, eu sou a Ayane do blog Minha Vida Literária e hoje é dia do vídeo das leituras do mês, então vou contar pra vocês quais foram aqueles livros que eu li durante o mês de maio. Minha primeira leitura foi em parceria com a editora Arqueiro e foi o livro Querida Sul, da autora Jessica Brooke Moll. O livro inteiro é escrito por cartas e dividido entre dois períodos diferentes. No primeiro período, que se passa nos anos que antecedem a Primeira Guerra Mundial até o final da Primeira Guerra, nós temos a troca de correspondências entre a Elspeth Dunn, uma poetisa que vive no interior da Escócia, e o David, que é um americano que se torna fã da Elspeth, da poesia dela, decide então enviar uma carta elogiando o livro dela, o que dá início a uma amizade que com o tempo se transforma em algo além disso. No segundo período da história nós temos o início da Segunda Guerra Mundial, já então anos de 1940, e as trocas de correspondência são entre diversas pessoas, mas principalmente entre a Margaret, que é filha da Elspeth, com outras pessoas, inclusive a própria Elspeth e o Paul, que é o amigo dela que vai para a guerra por quem ela se apaixona. Nesse segundo período, o conflito é que a Margaret se apaixona pelo Paul e a Elspeth tenta dizer para ela sobre os perigos de se apaixonar no período de uma guerra. A cidade em que elas vivem é então bombardeada e a parede da casa que elas moram acaba sendo atingida e, ao explodir, ela libera diversas cartas que estavam escondidas dentro dela. No dia seguinte a isso, a Elspeth some com todas essas cartas e deixa para trás somente uma carta de 1915. A Margaret começa então a tentar investigar o passado da mãe, porque ela não conhece absolutamente nada da vida da mãe antes do nascimento dela, e ela tem então como princípio da investigação essa carta de 1915. Os capítulos eles alternam entre esses dois períodos. Eu gostei demais da leitura, o livro é extremamente romântico, a habilidade de escrita da autora é incrível, tanto para poder criar frases e momentos tocantes na leitura, quanto para envolver o leitor em todo o enredo que ela criou. O incrível também é que ela conseguiu dar uma personalidade diferente para cada personagem, então parece que as cartas realmente foram escritas por pessoas diferentes. Ela conseguiu dar um panorama muito bom sobre esse período de guerra, sobre a agonia de se viver nesse momento, tanto a agonia sentimental entre aqueles que ficam com o coração na mão por aqueles entes que estão na guerra, quanto por todas as dificuldades, por toda a miséria que envolve um período de guerras. Ainda assim, não é um livro sobre a guerra, é uma história de amor que tem como cenário uma guerra. No caso, duas. Enfim, uma leitura com certeza que vale a pena e eu deixo o link pra vocês da resenha aqui embaixo. O próximo livro que eu li foi A Escolha, capítulo final da trilogia A Seleção da Kiera Cass, e pra mim a autora fechou a trilogia com chave de ouro. Eu gostei demais da leitura, eu gostei do ritmo que a autora deu pra esse livro, o livro é cheio de adrenalina, pra mim foram surpresas atrás de surpresas, eu fiquei extremamente ligada no livro, eu não conseguia parar, é o tipo de livro que você precisa ter tempo pra ler, porque é realmente difícil interromper a leitura, não te dá vontade de fazer isso. E apesar de toda essa adrenalina, apesar dela ter conseguido se aprofundar na questão da distopia, ela não deixou de lado todo o romantismo que pra mim é característico dessa distopia. Eu vi alguns comentários de algumas pessoas que não gostaram tanto assim do final, que acharam o final um pouco corrido, que algumas pontas ficaram soltas. Eu não tive essa impressão. Pra mim, foi um final digno da trilogia e pra quem está esperando, ou então ainda não começou a ler a trilogia e queria saber se ela tem um bom final pra poder ler, eu certamente indico. Foi uma trilogia que com certeza me conquistou. Minha próxima leitura foi Pobre Não Tem Sorte, da Leila Rego. Foi a leitura que eu fiz pro desafio Fuxicando sobre Chiquilites do mês passado, então tem vídeo dele aqui no canal. Ele conta a história da Mariana Louveiro, que é uma garota extremamente cheia de estilo, completamente ligada à moda, que adora usar roupas de marca, acessórios de marca, mas infelizmente ela não tem dinheiro para bancar toda essa vida dela. Porém, a vida dela está para mudar, porque ela está para casar com o Eduardo, que é um partidão de Prudente, onde ela mora, além de lindo, maravilhoso, educado, gentil e tudo de bom. Ele também é rico e vai poder bancar toda essa vida de glamour que ela deseja. Porém, no dia do casamento deles, antes do casamento, quando ela já está se arrumando, ele resolve ter uma conversinha com ela, que pode fazer com que os planos dela não sejam exatamente como ela estava pensando. Eu achei o livro bastante divertido, a escrita da Leila Rego com certeza também é bem fluida e bem envolvente. Eu dei risada em vários momentos, principalmente pela questão da identificação que o livro causa, por ser um livro nacional. Tem muita coisa que você lê e identifica como pertencente à sua cultura, à sua realidade, e pra mim isso é sensacional.
E o que eu gostei principalmente do livro não foi nem essa questão do divertido em si, mas como a autora conseguiu, ao final dele, passar uma mensagem extremamente positiva, como ela conseguiu dar um amadurecimento para a personagem que eu queria que acontecesse e eu não tinha certeza se aconteceria. A Mariana é extremamente fútil e eu fiquei com receio de que o livro terminasse na futilidade, na superficialidade, e felizmente não foi isso que aconteceu. Eu vou ver se eu consigo ler nesse mês, ou então em breve, a continuação, que é Pobre Não Tem Sorte 2, Alguma Coisa Acontece no Meu Coração, para continuar conferindo então as aventuras da Mariana. A próxima leitura foi 20 Garotos no Verão, da Sarah Ockler, e foi outro livro que também me conquistou. Ele conta a história da Ana e da Frank, que são duas amigas que vão passar um verão juntas. A Frank propõe pra Ana que, já que elas vão ficar 20 dias na praia, que se a cada dia elas conhecerem um garoto diferente, elas terão 20 garotos no verão delas, e a possibilidade então de uma grande paixão e da primeira vez da Anne, já que a Frank já teve a dela. Acontece que por trás desse enredo, dessa história de amizade, de férias e de diversão, nós temos um cenário um tanto quanto dramático, porque no ano anterior, o Matt, irmão da Frank, melhor amigo da Ana e paixão da Ana, morreu por conta de uma doença cardíaca que não havia sido diagnosticada, que ninguém fazia ideia de que ele tinha. E com isso, tanto a Ana quanto a Frank e a família da Frank foi completamente devastada. O que eu achei incrível no livro é que, embora ele tenha essa característica dramática dele, ele também tem essa leveza da questão das férias das amigas, do divertimento entre elas. Então a autora tanto conseguiu se aprofundar nessa questão da perda, da dificuldade de se lidar com a perda e com o luto, como ela também conseguiu lidar com questões típicas dessa fase de jovens adultos, sobre a questão de primeiras vezes, sobre questões sobre amizade, sobre as próprias paixões. Então ela conseguiu englobar tudo isso num livro, não fez dele nem dramático demais, nem superficial demais. Eu acho que ela teve a medida certa para fazer a história. O livro é cheio de frases tocantes e também, por ser em primeira pessoa, ele passa muito bem todos os pensamentos e sentimentos tão confusos da Ana. E também o que eu achei muito interessante é o fato de que as personagens, em diversos momentos, elas entram em conflito entre elas, porque elas não conseguem entender a dor do outro. Só que o principal por trás disso é que elas não entendem a própria dor delas. Elas têm dificuldade de lidar com a dor do outro porque elas não conseguem nem lidar com a delas, quem dirá com a dor alheia. Então é um livro que certamente me tocou, que foi emocionante, que foi divertido, foi tudo isso ao mesmo tempo, que tem uma escrita muito envolvente, que é tanto leve quanto profunda. Enfim, é uma leitura que também vale bastante a pena. Meu próximo livro, esse mês foi bem romântico, porque eu acabei lendo só romance, foi Um Herói pra Ela, da Lupiras, lançamento da Novo Conceito, um livro também que eu estava bastante curiosa para ler. Ele conta a história da Bianca, uma garota que é bastante insegura, que ela não tem noção do próprio valor dela, até que um dia os pais dela resolvem inscrevê-la num concurso para ganhar uma bolsa na Universidade de Roteiro, nos Estados Unidos, porque o sonho dela é ser roteirista, e ela acaba embarcando então para esse desconhecido em busca do sonho dela. E quando ela chega lá, mais do que uma busca sobre ela mesma, ela acaba também tendo a possibilidade de encontrar um grande amor. Ela passa por diversas situações em que acaba sendo salva por um completo desconhecido. E um dia, quando ela vai a um show da banda The Masquerades, ela ganha uma rosa do vocalista, que está mascarado, obviamente, por conta do nome da banda, mas ela percebe nele a mesma tatuagem do rapaz que já a salvou diversas vezes nessas situações desconhecidas e que ela não faz ideia de quem é. O livro também ele mescla bastante romance com a leveza de um divertimento, mas ele não deixa essa característica maior da Lupiras, que é o romance. Ele está implícito em cada frase dela. Eu gostei demais da maneira de como a Lu conseguiu transmitir mensagens através de entrelinhas. Então ela faz diversos jogos de palavras, ela faz brincadeira com os nomes das personagens, não uma brincadeira, mas os nomes das personagens indicam parte da personalidade delas na história, pelo menos as personagens principais. E o livro nada mais é do que a fórmula da Bela e a Fera, então a garota pura com o anti-herói,
e a maneira de como o amor entre eles acaba sendo redentor. E também o que eu achei bastante, o que também me agradou bastante é que o livro ele tem bastante ligação com o Fantasma da Ópera. Tanto por ser o livro favorito da Bianca, quanto alguns elementos do livro remeterem ao Fantasma da Ópera. Eu vi algumas pessoas dizendo que a autora colocou alguns elementos mirabolantes na história, que isso fugiu um pouco. Sim, o livro ele tem uma carga de suspense, a partir de determinado momento ele tem também um pouco mais de aventura, digamos assim, mas isso não me atrapalhou em nada, eu acho que conseguiu casar muito bem no enredo, é uma leitura que sim, eu recomendo. O último livro que eu li no mês foi Uma Grata Surpresa e foi Um Caso Perdido, da Colleen Hoover, o primeiro livro da série Hopeless, que conta a história da Sky, uma garota que passou a vida inteira praticamente isolada do mundo. Isso porque ela nunca estudou numa escola, ela sempre estudou dentro de casa, ela não tem celular, não tem internet, não tem TV, tudo isso porque a mãe dela é completamente contra a tudo isso. Ela tem uma melhor amiga, que é a vizinha dela, e ela consegue finalmente convencer a mãe dela a deixá-la a cursar o último ano do ensino médio na escola, e quando ela vai então para começar junto com a amiga dela anuncia que vai fazer um intercâmbio e ela precisa começar isso tudo sozinha. Então ela não só tem que enfrentar o desconhecido na escola, como ela também tem que lidar com todos os boatos negativos que rondam sobre a reputação dela. Ela tem uma característica também que é o fato de que ela já ficou com diversos garotos, mas ela não sente absolutamente nada quando ela fica com eles, ela nunca se apaixonou, nunca se sentiu atraída por alguém. Até o dia em que ela conhece o Holder, que é um garoto que também tem muitos boatos ao redor dele. Dizem as más línguas que ele passou o último ano fora da escola porque ele estava preso após ter espancado um garoto gay. E quando ela o conhece, esse caso perdido, ela se sente muito atraída por ele, mesmo que ela não consiga entender porquê. E a partir da ligação entre eles, do relacionamento que eles vão desenvolvendo, muita coisa vai sendo revelada. O livro eu digo que foi uma grata surpresa porque, embora muitos elementos dele eu já tivesse sacado muito antes de serem revelados, ainda assim ele tomou um caminho e uma profundidade que eu não esperava antes de eu começar a ler. Porque ele tratou de questões bem difíceis, tanto que quando essas questões começaram a vir à tona, aquilo começou a me angustiar, porque eu achava aquilo terrível e eu tinha vontade de voltar para aquele começo, quando eu ainda não sabia de nada disso e eu podia continuar fingindo que estava tudo bem, mesmo que não estivesse, e que em partes é o que as personagens também tentam fazer. Elas começam a desejar, então, aquele desconhecido quando a vida delas era completamente diferente daquilo que estava se tornando. Enfim, acho que a autora, então, ela conseguiu dá uma profundidade muito importante para o livro, porque ela trata de um assunto muito importante que, por mais angustiante que seja enquanto você está lendo, infelizmente é real. Embora essas personagens, essa história não seja real, muitas pessoas vivem isso e, enfim, então eu acho que o livro é importante por isso. E sem contar, então, também toda a habilidade da autora em conduzir essa trama, em conseguir criar esse relacionamento extremamente intenso entre as personagens, em conseguir transmitir essa intensidade com as palavras dela, ao mesmo tempo em que ela tem diálogos que pra mim foram brilhantes, porque eles foram extremamente espirituosos e divertidos. Outra coisa que também pra mim foi sensacional foi o título do livro, no caso o título em inglês, Hopeless. Como a autora conseguiu colocar tantos significados em uma só palavra, como ele está ligado de diversas maneiras diferentes no livro. Sem dúvida alguma, foi um jogo de palavras maravilhoso que ela fez. E esse é um daqueles livros que, enquanto eu li, eu ia pensando no quanto ele deve ser melhor de ser lido no idioma original, porque infelizmente, por mais que o trabalho de tradução da editora tenha sido muito bom, não tem, algumas coisas acabam se perdendo na hora que você faz uma tradução, porque são impossíveis de serem traduzidas. Então esse certamente é um daqueles livros que é muito melhor se lido no idioma original. Enfim, eu realmente gostei muito do livro, eu acho que entrou pra minha lista de New Adults favoritos, provavelmente se tornou meu New Adult favorito. Foram essas as minhas leituras, espero que tenham gostado. Beijos a todos, até o próximo vídeo. A primeira leitura foi em parceria com a editora Arqueiro e foi o livro de... E assim decide então
e decide então enviar uma carta elogiando o livro dela. Eu gostei do ritmo que a autora passar sem que a autora esmiuçar